Um relatório da Controladoria Geral da União, CGU, indicou que o governo de João Dória, do PSDB, em São Paulo, adquiriu aventais descartáveis superfaturados em meio à pandemia da Covid-19. Segundo o órgão, 2 compras que foram realizadas no primeiro semestre de 2020, com dispensa de licitação, somaram 45 milhões e apresentaram um sobrepreço de 24 milhões de reais. A informação é do jornal Folha de São Paulo. Conforme aponta o relatório, as empresas de confecção de roupas, Vitadini Limitada, Ortomedical e Comércio Atacadista de Materiais Médicos Hospitalares, Eireli, foram contratados para fornecer 4 milhões de aventais descartáveis. Cada unidade foi adquirida pelo valor de R$ 14 e R$ 15, quando o valor médio no mercado à época não passava de 7. E eu começo com o Eduardo Lanza. Olha, Vitor e bancada da Jovem Pan, como eu sempre digo, pau que bate em Chico também baterá em Francisco. Pau que bate em Bolsonaro também baterá em Agripino. Eu digo que tem que... Não faz isso, não. Eu digo que tem que investigar. Independente se é Bolsonaro, Dória, Lula, Alckmin, Vitor Faria, tem que investigar e pronto, acabou. Independente de quem seja, porque ainda mais que diferente do Mandrião de Brasília, o Dória ele não tem foro por prerrogativa de função mais. Ou seja, agora a Polícia Federal tem que estar na cola mesmo, tem que investigar e mostrar o que for apresentado como prova. Notas fiscais, comprovantes de compra, já que houve dispensa de licitação. Então tem que se investigar sim. Faça a coisa certa sempre. O francês, essa aqui foi bem a época em que a galera começou a aumentar os preços, bem quando no começo da pandemia, que a gente comprava máscara baratinho, os caras começaram a aumentar o preço das máscaras, começaram a aumentar o preço do álcool em gel. A gente viu uma ação muito grande do Procon para o consumidor como a gente. Por ser Estado, tinha que ter um rigor maior, talvez? Com certeza. Principalmente no Estado, que é a locomotiva da nação aí, né? No caso, e a compra também pelo governo paulista. Agora, eu tenho uma impressão, Vitor, que essas tramóias, essas trambicagens, nem sempre elas têm a participação da pessoa que é acusada. No caso, o Dória, que já está apanhando bastante, estão fazendo de tudo para tirar ele definitivamente. Já está fora, né? Praticamente, da jogada. Mas... toda prefeitura, todo governo estadual, ele tem uma comissão de licitação. Ele tem os funcionários responsáveis, ele tem gente que só faz isso, tem ali advogados, tem especialistas em contabilidade e outras coisas mais, e tudo estoura lá na pessoa que às vezes nem viu a conta, nem viu o problema, apenas procurou, digamos, fazer uma jogada ou satisfazer o que era necessário, porque... de R$7 cada máscara, cada avental, para R$14, R$15, é muita diferença. Está na cara que isso ia dar problema. Então o pessoal acho que tentou passar isso aí por causa da pandemia, que foi justamente que você observou aí com muita perspicácia, foi quando eles aumentaram os preços de tudo, explorando tudo, ganhando dinheiro com a pandemia. Isso não foi só no governo estadual, foi no governo federal, e muitos senadores, deputados e governadores, prefeitos estão aí com o rabinho entre as pernas, com medo de que a fiscalização, a polícia chegue também na casa deles, nos compromissos que eles fizeram, nas compras que eles realizaram durante a pandemia. Só que, enquanto eles não são candidatos, ninguém vai mexer, fica tudo por baixo dos panos aí. Mas é terrível isso aí. Vidigal. Um momento para o pré-candidato João Dória é um momento ruim, né? Pode ser a pá de cal na pré-candidatura dele à presidência. Dória já entrou, vamos dizer assim, no PSDB de forma conflituosa, não tem uma maioria tranquila no PSDB, né? E é evidente que isso aí pode custar um preço alto a ele. É lógico que a gente não pode aqui falar sobre culpa, responsabilidade, porque está sendo investigado ainda, né? O que a gente defende e defende para qualquer agente público é a apuração, né? A apuração dentro dos rigores da lei, de forma
né, respeitando o processo legal, tudo certinho. E se tiver responsabilidade, ele vai ter que assumir com as responsabilidades dele. Mas é uma notícia que chama atenção, porque pode ser a pá de cal na candidatura de João Dória. Celestino. Além do sobrepreço, teve problema também na qualidade do produto. E aí eu lembro da CPI dos três patetas, né? O Randolph, o Renan Calheiros e o Omar Aziz, né? Que eram para investigar prefeitos e governadores. Se tivessem investigados, chegariam até a esses sobrepreços que está sendo investigado pela Controladoria. E eu faço uma analogia com o que o Beato falou aqui na Câmara de Maringá, né? Naquela época. Ele falou que pagava 4 vezes mais durante a pandemia, porque o pessoal, o empresariado, infelizmente, né, quem estava fabricando naquela época, durante a pandemia, estava sobretaxando e cobrando até 4 vezes mais. E também não foi investigado aqui em Maringá, não foi aberto CPI, ninguém deu voz de prisão. Foi aberta a CPI, mas ficou em pizza. Não foi aberto. Poderia ter dado voz de prisão pro Beato naquela época, né? Porque ele cometeu um crime, né? Falando aquela bobagem, né? Assumindo que tinha pago 4 vezes mais nos produtos hospitalares daquela época. Então, assim, vai ter que ser investigado. O Dória não tem unanimidade dentro do PSDB. São 2 ou 3 grupos bem definidos, do Leite, do Fernando Henrique, que está com o Lula, e possivelmente o Dória vai ter que voltar para o governo. Não sei se dá tempo ainda dele voltar ou não, mas está tudo sendo investigado. E eu creio que a justiça será feita, né? Eu acho que todo mundo já previa isso, porque o governo federal deu muito dinheiro para governadores, prefeitos, né, gastarem a rodo, né? Porque a pandemia permitia sem licitações, como acontece aqui em Maringá ainda, né? Muita coisa sem licitação, porque estado de calamidade. Então, eu acho que vai ser investigado aí pela Controladoria. Vamos ver o que vai dar. Vai lá, Rigon. Microfone, meu caro. Sem entrar nesse negócio de esclarecer o que é exigibilidade ou não, né? A coisa hoje está bem diferente. Todos os processos estão disponíveis, mas o que me preocupa é a transformação, como a gente acabou de ver, de qualquer coisa em generalização e politização, como se houvesse alguma irregularidade só pelo fato dele ser político. A gente tem que lembrar que existe um negócio chamado lei da oferta e da procura, e, por exemplo, quando um certo político com uma certa influência falou de um certo medicamento destinado ao lúpus e à malária, que ele também curava ou prevenia a Covid, esse remédio triplicou de preço. Dificilmente os doentes, quem precisava do remédio, dificilmente encontrava aqui em Maringá. Aqui em Maringá teve casos de álcool falsificado, álcool superfaturado, vendido no mercado a um preço além do normal. Então, obviamente, sempre vai ter quem queira ganhar em cima de situações como essa, que envolvem saúde. Mas daí, levar todos para a vala comum, dizendo que todo mundo é safado que está fazendo isso porque é político e é candidato, não é assim. Cada caso é um caso e eu, como o Lance falou, defendo, obviamente, toda apuração. A gente não pode colocar a carroça à frente dos bois e torcer para que a apuração seja correta. Porque vocês também, quem acompanhou esse caso, deve ter acompanhado o caso do MP do Rio de Janeiro. E descobriram agora que não está repassando, compartilhando todas as informações e dados que tem, por exemplo, do caso da rachadinha do senador Flávio Bolsonaro. Então, se houver uma investigação séria, a gente vai punir as pessoas certas.